Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Abençoe vocês e que alcance vocês em suas necessidades. Obrigado pelos likes. Obrigado por assistir os 2 primeiros vídeos dessa série. Se prepare, porque esta série é uma série muito voltada para a vida de Daniel, mas que tem muitas lições práticas para a gente. Temos muito a aprender da história de Daniel. Temos muito a aprender desse livro tão sublime. Um livro profético, complexo, mas que tem muitas lições práticas para a gente. Então assista a série até o final, assista cada vídeo até o final. Cada dia que eu assisto os vídeos, eu aprendo mais. Existem alguns detalhes que eu não percebi quando eu gravei o vídeo, quando eu li o capítulo. Então Deus vai falando comigo novamente, eu vou aprendendo coisas novas. Assim deve ser também a sua comunhão com Deus. Lê um texto da Bíblia, viu um sermão, ouviu uma mensagem, ouviu um texto da Bíblia, confira, analise, compare com outras versões. E é assim que a gente vai aprendendo coisas novas da Bíblia. E Deus vai falando com a gente, sempre vai falando com a gente. Deus é contigo, tá certo? E Ele vai cuidar de você. Ore comigo. Nosso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, bondoso, misericordioso, muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos em nós a promessa da vida eterna em Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício efetuado na cruz por cada um de nós. Jesus Cristo se fez homem, veio morar entre nós para entender as nossas fraquezas e dar a gente a certeza de que o Senhor nunca abandona os teus filhos quando estes o buscam, quando estes o desejam, quando estes têm vontade de representá-lo. Dá-nos a tua bênção, Senhor, e converte o nosso coração, porque muitas vezes nós temos negado o Senhor. Quantas vezes temos fugido das escolhas corretas, porque a maioria faz errado, nós então decidimos seguir a maioria e decidimos não seguir a vontade do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, todas as vezes que o negamos, todas as vezes que o rejeitamos, todas as vezes que zombamos do Teu nome, todas as vezes que blasfemamos do Teu nome. Apaga as nossas transgressões, Pai, perdoa os nossos pecados, dá-nos um novo coração e ajude-nos a obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo oramos e Te agradecemos. Amém. Meu amado, a nossa mensagem de hoje começa em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Veja, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí nós vamos para Daniel, capítulo 1. Tema de hoje: identidade. Renivaldo, tem alguma coisa a ver com Daniel? Tem. Daniel, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes,
a saber, a Daniel, Belsazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. O que é engraçado na história de Daniel, diz o livro Patriarcas e Profetas, é que Nabucodonosor, ao escolher jovens, sábios, inteligentes, puros, íntegros e de boa linhagem, era levar esses jovens que já eram sábios, inteligentes, eram jovens cultos, eram jovens de boa linhagem, com integridade de caráter, a conhecer a filosofia da Babilônia, os ensinos da Babilônia, a história da Babilônia, para que esses jovens agora não só aprendessem da Babilônia, mas eles representassem, ou seja, eles agora adquirissem a identidade da Babilônia. Eles agora deixariam de se identificar com os deuses que eles serviam para se identificar com os deuses da Babilônia, a quem agora eles estavam servindo. Identidade. Nabucodonosor queria dar a esses jovens agora novas identidades. Esqueçam os deuses de vocês, porque ele não foi suficiente para proteger vocês. Esqueçam os deuses de vocês, porque eles não foram suficientes poderosamente para guerrear e derrotar os meus deuses. Ou seja, os meus deuses são melhores do que os deuses de vocês. A princípio, diz o livro Patriarcas e Profetas, que Nabucodonosor não quis confrontar a religião. Não. Cada um segue a sua religião. Agora, dentro da faculdade da Babilônia, eles vão aprender que o Deus da Babilônia é de fato Deus. E os demais aí são deuses aí sem poder, sem significância, porque eles não foram poderosos o suficiente para dar a eles autonomia e liberdade. Agora, veja, Nabucodonosor, ele usa de uma estratégia um tanto diabólica. Por quê? Porque Nabucodonosor, à semelhança dos romanos, quando os romanos vão escravizar Israel lá no 4º século antes de Cristo, eles não mudam a questão da religião, né? Você pode continuar adorando os seus deuses aí, você pode continuar tendo a sua religião, desde que você admita que você é escravo de Roma. Então Babilônia é a mesma coisa. Nabucodonosor diz, bom, eu não vou mexer com a religião de vocês. Continue adorando os deuses de vocês. Agora percebam que você não pode contrariar e nem negar o poder dos meus deuses. A minha filosofia é melhor do que a de vocês. O meu Deus é melhor do que o Deus de vocês. E eu vou provar isso para vocês. Então, por enquanto, pode continuar. Inclusive, Faraó também fez isso lá com os filhos de Israel, né? Israel queria adorar no deserto e Faraó disse, não, adore aqui mesmo na terra. Não precisa ir, não. Vamos nos misturar por aqui. E essa questão do misturar por aqui é uma filosofia tremendamente terrível e diabólica. Você já ouviu a frase, qualquer religião serve, né? E todas as religiões são boas. Toda religião conduz a Deus. Todo caminho conduz ao céu. Mentira. Nabucodonosor, ao não confrontar a religião, né? Deixar os jovens seguir sua própria religião, ele estava dizendo, eu quero provar para vocês que o meu Deus é melhor do que o Deus de vocês. Agora, ele não vai forçar isso. Veja, Nabucodonosor, ele não vai colocar como imposição. E esse é um grave problema. Muita gente hoje pensa que religião é isso, religião é imposição.
Por isso que muitas pessoas hoje rejeitam a religião. Por quê? Porque pensam que religião é imposição. A religião impõe isso. Por que você guarda o sábado? Porque minha religião manda. Por que você não come isso? Porque o meu pastor proíbe. Por que você... Ora, pastor ou religião tem poder de proibir alguma coisa? Nabucodonosor, estrategicamente usado pelo diabo, não vai impor. Ele vai simplesmente sugerir. Essa é a estratégia do diabo. Lembra da tentação de Jesus Cristo? Satanás chegou para Jesus Cristo e disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele sugeriu. Ele não empurrou Jesus Cristo. Faça isso. Não. Nabucodonosor disse: olha, coloque diante dos jovens um cardápio. O cardápio da Babilônia. Mas não force-os a comer. Depois, aí, ele diz assim: olha, vamos trocar os nomes deles. Vamos dar nome para eles. Só que o nome que eu quero que eles recebam é o nome do meu Deus. Nabucodonosor era um adorador de Marduk e de tantos outros deuses lá da Babilônia. Babilônia também é chamado reino de Bel, tá bom? O reino do mal. E observe que nome deram a Daniel, versículo 7. Daniel recebeu o nome de Bel, Beltesazar. Bel também é representado como reino da Babilônia. Leia o livro de Ezequiel, Isaías, Jeremias 52, se eu não estou enganado. Que Deus vai trazer juízo para Bel. Não é Abel não, é Bel. Bel, reino da Babilônia. Reino de Sinear, da Torre de Babel. Babel. Babilônia, Nínive, Sinear, Bel, é tudo reino místico da Babilônia mística de Apocalipse. Aquela que leva nome de Deus, mas é falso. Aquela que leva nome, que se assenta no trono de Deus, parecendo com Deus, mas blasfema do nome de Deus. O nome dado a Daniel é uma afronta, é uma blasfêmia contra o Deus a quem Daniel serve. Daniel recebe um novo nome, uma nova identidade. Vai Daniel aceitar essa nova identidade? Vai Daniel aceitar que ele agora pertence à Babilônia? Percebe, meus amados, o tema de hoje é tremendo, é identidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26 está escrito que: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus não criou um terceiro sexo. Deus não criou uma terceira via, um terceiro gênero. E hoje nós temos vários gêneros, 5 ou 6 gêneros. Não! Deus só criou 2 sexos, masculino e feminino. Identidade. Nabucodonosor quer levar os jovens a desejar, a querer uma nova identidade. E era plausível, afinal de contas, Babilônia escravizou todos os impérios debaixo do céu. Então todos os deuses não foram suficientes ou poderosos o suficiente para derrotar Bel, o deus da Babilônia, ou os deuses da Babilônia. Então agora, esses jovens cativos, todos eles, não só os israelitas, mas de todos os outros impérios, de todos os outros reinos, deveriam receber a identidade da Babilônia para viver a filosofia da Babilônia,
os ensinos da Babilônia. E o apelo de Deus no Apocalipse 18, versículo 4, é para que você deixe o reino da Babilônia. Sai dela, povo meu. Não se identifique com os seus ensinos, diz Apocalipse 18, 4. Não faça parte do seu vinho, não beba do seu vinho, não coma da sua comida, para que você não seja cúmplice do castigo que Deus vai impor na Babilônia. A Babilônia mística. A Babilônia aqui de Daniel também é uma Babilônia mística. Não é só um império mundial, não é só a cabeça de ouro da estátua. É um império que representa um poder que se coloca como superior ao próprio Deus. Aí no capítulo 3 nós vamos ver isso. A Babilônia se coloca como um reino superior ao próprio Deus. Enquanto Deus diz que Babilônia é apenas a cabeça de ouro, Nabucodonosor constrói uma estátua de 100 e tantos metros de altura, com 27 metros de largura, toda de ouro, dizendo: nós somos únicos, nós somos o Todo-Poderoso, nós somos o tal, e todo mundo tem que se parecer com a gente, todo mundo tem que viver agora a filosofia, a ideia, a doutrina, os ensinos, a cultura da Babilônia. Quantos jovens, quantas crianças hoje estão sendo adultizadas e adulteradas por causa das filosofias da moda, da indústria da moda, da vaidade. Quantos jovens estão sendo destruídos pelo império das drogas? Porque você tem que se identificar. Porque todo mundo faz isso, todo mundo bebe isso, todo mundo come isso, todo mundo é assim. Não, você não pode ir. Isso é normal. Nada de normal. Romanos capítulo 12 diz que não é normal. O normal é você apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo. Daniel, as 3 filosofias de Daniel, lembra da minha primeira mensagem, né? Ele queria ser fiel, ele queria permanecer fiel a Deus, ele queria continuar puro, ele queria continuar permanecer obediente a Deus. A Babilônia vai tentar tirar de Daniel a fidelidade a Deus, a pureza moral e espiritual e a obediência. Ao sugerir o alimento, ao sugerir um novo nome, abandone o que você tem hoje. E aí Daniel poderia racionalizar, dizer assim: é verdade, Deus, eu não posso mais continuar representando a Deus, porque na verdade Ele me abandonou. Os deuses da Babilônia venceram o Deus do céu. Se os deuses da Babilônia venceram, então eles são mais poderosos do que Deus. Então, esses deuses, eles têm alguma coisa que realmente o meu Deus não tem. Então eu vou aceitar essa identidade. Quantos jovens aí, não é? Se prostituindo, porque todo mundo se prostitui. Quantos jovens aí usando drogas? Quantos jovens aí comendo de tudo, bebendo de tudo? Porque todo mundo faz isso, é normal. A palavra normal, eu já expliquei em um dos meus vídeos, normal é de acordo com a norma. Normal é de acordo com o que é padrão. E o padrão está aqui. A palavra de Deus, nós vimos ontem, né, Daniel, lá Êxodo 15, versículo 26, se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, se você se agradar dos caminhos de Deus, se os seus olhos se agradarem de Deus, e se você guardar os mandamentos, se você observar os estatutos, então Deus se compromete com você. Deus assume um compromisso com você. E ao assumir um compromisso com você, Deus promete proteger você. Agora, essa questão de identidade é uma questão muito séria. Né? Quantas crianças hoje, né, no livro A Ditadura da Beleza, de Augusto Cury,
né? E hoje existem vários artigos aí na internet falando sobre essa questão. Quantas crianças hoje estão sendo adultizadas, né? Vestindo roupa de adulto, maquiagem de adulto. E quantos adolescentes hoje têm que pintar o cabelo, têm que usar roupas curtas, quer dizer, se prostituindo em todos os aspectos. Não é só sexo, não. Prostituição tem que ver com mancha de caráter ou quebra de princípios. Isso é prostituição. Quantos jovens estão aí quebrando princípios, regras, para se parecer com todo mundo, para poder se enturmar, para poder ser aceito nos grupos sociais. Isso é prostituição. Prostituição não tem nada a ver com só prática de sexo, não. Uma das áreas da prostituição é sexo, mas prostituição é uma palavra tão ampla que tem que ver até com maquiagem, com o uso de roupas inadequadas, com alimentação. Quantos jovens hoje estão se prostituindo aí com alimentos impróprios, drogas, vícios? Prostituiu-se. Prostituiu porque ele aprendeu o que é certo. Mas porque todo mundo faz errado, ele vai fazer errado também. Isso é prostituição. Paulo diz, fuja da prostituição. E ele não está falando de sexo. Ele está falando de comportamento, de atitudes, de vivências. E Daniel aqui, ele resolveu no seu coração não se prostituir. Não corromper-se. Romanos 12:1. Não se corrompa. Ofereça-se a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ó, fidelidade, pureza e obediência. Lá no Novo Testamento, fidelidade, pureza e santidade. Que palavra santa é separado para alguma coisa. E santidade é você desenvolver as características daquele a quem você está se santificando. A quem você está se oferecendo. O rei da Babilônia se oferece como pai para os cativos. Eu agora sou o pai de vocês. E como pai, eu dou um novo nome para vocês. Agora eu quero que vocês se pareçam comigo. Eu quero que vocês adquiram e desenvolvam as características do pai de vocês. 2 Coríntios, capítulo 4. Se eu não estou enganado, versículo 3. Paulo disse acerca do Deus desse século. 2 Coríntios 4. Versículo 4. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz assim, olha. Mas vamos ler o verso 3 também. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem, que está encoberto. Nos quais, aqueles que se perdem, aqueles que desenvolveram as características deste mundo e que não desenvolveram as características do evangelho, ou seja, não receberam a impressão do evangelho de Deus, a salvação em Cristo na sua vida. Esse aí diz, o Deus desse século cegou neles o entendimento. O Deus desse século cegou-lhes o entendimento, para que não resplandeça neles a luz da glória de Jesus Cristo, a qual é a imagem de Deus. Observa, Daniel agora ele tem a imagem de Deus. Daniel, aquele que é parecido com Deus, que traz as características de Deus, que tem o nome de Deus na sua vida, no seu testemunho, no seu comportamento, no seu caráter, na sua personalidade. Nabucodonosor diz, eu sou o pai de vocês agora. E como pai de vocês, eu dou a vocês uma nova identidade. Agora vocês vão seguir as minhas regras. Vocês vão seguir os meus ensinos. Vocês vão seguir os meus mandamentos. E aí vocês serão felizes. Romanos 12 diz,
Não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não desenvolva a imagem deste mundo no teu caráter, na tua vida, na tua personalidade. Não tenha a imagem do mundo na tua personalidade, no teu caráter. Ofereça-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fidelidade, pureza e obediência. Daniel, agora você tem duas escolhas. Ou você desenvolve as características de Deus, ou você desenvolve a imagem de Deus, ou você agora vai desenvolver a imagem da Babilônia na sua vida. Quantos jovens hoje se tornam irreconhecíveis em suas atitudes, justamente porque abandonam os princípios que aprenderam dos seus pais, para seguir justamente as filosofias dos seus amigos e das escolas e das faculdades que frequentam, dos lugares que frequentam, seja na música, na comida, na roupa, na filosofia, na cultura. Quantas pessoas hoje têm negado a Deus, têm negado que são filhos de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que eles negam o Deus verdadeiro para adorar e servir a criatura que foi criada à imagem de Deus. Porque eu não quero ser diferente. Eu quero ser igual a todo mundo. E eu disse na mensagem de ontem, observe o que eu disse na mensagem de ontem. Você é diferente, porque você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem o privilégio, a alegria, a felicidade de ser diferente. Não tenha medo de ser diferente, porque você é filho de Deus. Você é especial, você é único, você é única. O mundo não tem prazer em você porque você não é do mundo. Diz João capítulo 17, versículo 14 a 16. Você não é do mundo, você não pertence a esse mundo, você pertence ao reino de Deus. E Romanos 8, 16 diz que você é herdeiro do céu, você é herdeiro com Jesus Cristo do reino de Deus. Salmo 2 diz que você é filho de Deus. Isaías 49, versículo 15 diz que você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Então você tem a imagem do Deus vivo. Agora Satanás, assim como a Babilônia, Roma e o Egito, tentou corromper a imagem de Deus, levar o povo a negar a Deus. Satanás hoje está tentando levar você a desistir de Deus, a desistir de representar o caráter de Deus na sua vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo, é 15 mesmo. Paulo diz que nós temos a mente de Jesus Cristo. Opa! A mente de Jesus Cristo. Isso significa que você tem o caráter de Jesus Cristo. Você tem a personalidade de Jesus Cristo. Você tem o nome de Jesus Cristo na sua vida. Daniel, filho de Deus, com características de Deus, com personalidade de Deus, com caráter de Deus na sua vida, com a imagem de Deus espelhada na sua vida, é convidado a deixar Deus para servir a Babilônia, para ter a característica da Babilônia. Meu querido jovem, louvado seja Deus porque você foi aprovado nessa faculdade. E Deus permitiu que você fosse para essa faculdade, para que você o representasse aí, para que você o glorificasse aí. Você é o Daniel moderno, que Deus convidou para estar na Babilônia, embora não fosse da Babilônia, embora não seja da Babilônia, para que na Babilônia, todos da Babilônia exalte e glorifique a Deus pela sua vida, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua identidade. Identidade de filho, identidade de filha de Deus. Minha irmã,
Minha jovem, nessa escola onde você está, Deus chamou você para representá-lo. Na comida, na bebida, no comportamento, nas ações, nos planejamentos, nas escolhas, na cultura. Deus chamou você para representar o caráter dele. Paulo diz: apresente-se a Deus como sacrifício vivo. Daniel é chamado a apresentar a Deus um sacrifício vivo na Babilônia. E quando tentaram mudar o nome dele, você pode ler todo o capítulo 1, todo o capítulo 2, todo o capítulo 3, 4, 5, até o 12. O nome Beltesazar vai aparecer aí umas 4 vezes, se eu não estou enganado, são 4 a 5 vezes que aparece o nome Beltesazar. Mas o nome Daniel aparece centenas de vezes. Só no capítulo 2, se eu não estou enganado, umas 12 vezes aparece o nome Daniel. E uma vez Beltesazar. Uma vez Beltesazar. Ele não é Beltesazar, ele é Daniel. Ele vai viver como Daniel, vai agir como Daniel, vai comer como Daniel, vai vestir como Daniel, vai proceder, planejar, estudar como Daniel. Porque ele é representante de Deus. Ele é alguém que tem o nome de Deus até no nome. El é Deus. Então, Daniel. A tribo de Dan não era uma boa tribo, era uma tribo de pessoas que tinham assim a língua muito solta, né? Gostava de falar demais. Mas Daniel, né, é aquele que tem a Deus na sua vida. Daniel é o representante de Deus. É aquele que vai ter o nome de Deus até no caráter, na personalidade, em tudo. E meu apelo para todos nós hoje é: hoje existem as filosofias, a Babilônia ainda existe, a Babilônia mística, Babilônia é confusão, Babilônia é mentira, Babilônia é vaidade, Babilônia é falsos ensinos, falsas teorias, tudo de errado, tudo de contrário à vontade de Deus pode ser chamado de Babilônia, porque Babilônia significa justamente confusão. Falsa religião, tudo é Babilônia. E Deus não tira você da Babilônia, mas Ele pede que você o represente, que você o exalte, para que quem está na Babilônia glorifique a Deus. Querido Deus, nosso Pai, ajuda-nos hoje, Senhor, a glorificá-lo no nosso caráter, a dignificá-lo em nossa personalidade. E aonde a gente for, o que a gente fizer, que a gente faça tudo para glorificar a Deus e levar as pessoas à nossa volta a dar glórias ao nosso Deus. Converte o nosso coração e ajude-nos hoje, Senhor, ainda a representar o Teu caráter, a Tua imagem em nossa vida. Nós o adoramos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.